queridos, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós vamos dar início à nossa segunda aula do nosso curso Café com Teologia, nível 1. A matéria que nós estamos estudando é a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E eu quero começar esta aula pedindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos abençoe com uma pequena oração. Pai, eu te louvo, eu te agradeço no nome de Jesus, que o Senhor Deus possa abrir a mente dos meus irmãos, que os meus irmãos possam entender, que os meus irmãos possam compreender o grande e poderoso é o mistério da tua palavra. Então nos dá sabedoria e nos dá entendimento em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e abra a tua mente. E se você está com a mente bloqueada, o Espírito Santo vai trabalhar e você vai abrir a sua mente para entender o mistério profundo de Deus. Pois bem, nós estamos falando sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Só recapitulando na aula de número 1, que está lá no nosso canal do YouTube, que você já fez a sua inscrição. Se você ainda não fez, faça, né? Pastor Fábio, você vai ver lá a inscrição, aperte o sininho lá para você receber as notificações. Pois bem, a aula passada nós falamos sobre a eclesiologia e nós dividimos esse assunto em alguns pontos principais. Por exemplo, nós falamos sobre a natureza da igreja na aula passada e hoje nós vamos falar da fundação desta igreja. E assim sucessivamente, nas aulas que vão vir, a gente vai discutir todos esses pontos básicos. Então é necessário você acompanhar a primeira aula para que você não perca o raciocínio. Então, quando nós falamos da eclesiologia, principalmente da natureza da igreja, nós tratamos sobre o quê? Sobre a etimologia desta palavra. A palavra eclesiologia, ela tem uma etimologia muito interessante. Se você observar o vídeo de número 1, você vai ver. Nós tratamos esse assunto porque essa palavra ela foi traduzida, a palavra igreja, ela foi traduzida. Então ela passou o quê? Ela passou a ser conhecida como eclésia. Eclésia. Ou eclesia, né? Eclésia. E essa palavra ela tem um significado muito poderoso em relação a tudo isso. Porque quando você observa essa palavra eclésia, o significado dessa palavra é uma assembleia de pessoas que são chamadas para fora. E você observa que Lucas ele faz todo o capricho em falar sobre esta igreja. Por exemplo, só Lucas vai fazer um comentário desta palavra mais ou menos 23 vezes sobre esta palavra. Eu acho isso muito interessante. Por que eu acho isso muito interessante? Porque você observa que Lucas ele tem uma ligação muito forte com Atos dos Apóstolos. Inclusive, ele escreve Atos dos Apóstolos e ele tem uma ligação muito forte com a relação à igreja e à fundação também desta igreja conhecida como igreja primitiva. Pois bem, vamos analisar mais um pouco disso aqui para a gente entrar na nossa aula de número 2. A eclésia quer dizer chamados para fora, que traduzido que quer dizer igreja. Eclesiologia é a doutrina que estuda esta igreja, tanto a sua natureza como a sua fundação e assim sucessivamente. Na aula de número 1 nós falamos da igreja invisível, da igreja visível, da igreja local e também da igreja universal. Então, é necessário você dar uma revisada no seu material, é necessário você dar uma organizada lá e dar uma lida para você não perder esses mistérios profundos, tá ok? Pois bem, então nós vamos entrar agora na nossa aula de número 2. Foi só uma recapitulação que eu fiz da aula de número 1. Hoje nós vamos falar da aula de número 2, né? A aula de número 2. Deixa eu apagar aqui para a gente começar a aula de número 2. Aula de número 2, né? Nossa aula 02. Pois bem, nossa aula de número 02, nós vamos tratar sobre a fundação da igreja. Sobre a fundação da igreja. Sobre a fundação da igreja. Fundação da igreja. Pois bem, quando nós vamos tratar esse assunto da fundação da igreja, muitos têm dificuldade para ter a compreensão deste assunto. Lógico,
O nosso curso de teologia é o nível 1. Talvez vai ficar muito assunto aqui que precisava entrar com mais profundidade, que será para as próximas aulas futuras. Mas para entender isso aqui, é necessário nós voltarmos no tempo. Porque não tem como falar dessa fundação desta igreja sem antes voltar no tempo. Por exemplo, a fundação da igreja. Para muitos, essa fundação da igreja, ela acontece aonde? Ela acontece em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos. Para outros, esta igreja, ela tem a sua fundação aonde? Na cruz. Para outros, a fundação desta igreja, ela se dá no momento que acontece Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Só que é necessário entender isso aqui com mais profundidade. Por que é necessário entender isso aqui com mais profundidade? Não tem como falar desta igreja, da fundação desta igreja, sem antes nós voltarmos em Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 8. Não tem como descobrir a origem ou a fundação dessa igreja se a gente não voltar aqui. Por exemplo, quando você pega alguns textos básicos, como Êxodo, capítulo 28, você pega Mateus 16, 18, você vai observar, ou até mesmo você pega Atos 4, do 1 ao 8, ou você pegar esses textos eles mostram para nós categoricamente a fundação desta igreja. Só que dentro desses textos existem uma maneira de interpretar esta fundação. Então é isso que nós vamos estudar. Como que isso se dá? Qual o tempo que isso acontece? É necessário nós termos uma organização. Por quê? Para alguns, a igreja ela tem a sua fundação aonde? No Antigo Testamento. Para outros, ela tem a sua fundação aonde? No Novo Testamento. Ou seja, talvez para alguns na Tanakh. Ou talvez para outros na Brit Hadashah. Novo Testamento, a Nova Aliança. Observe, só que eu quero levar você a compreender algo fantástico nesta aula. Você precisa compreender que a igreja, onde é o nascimento da igreja? Primeiro, a igreja, ela nasce no coração de Deus. A igreja, ela não nasce na terra. A igreja, ela nasce no coração de Deus. A igreja, ela nasce aí. Quando a igreja nasce no coração de Deus, observe esse mistério. Quando ela nasce no coração de Deus, o que vai acontecer? Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 8. Vamos ler? Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 8. Livro de Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 8. Olha o que o texto vai dizer para a gente. E farão um santuário para mim habitar, e eu habitarei no meio deles. Faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Observe você. Então, o Senhor Deus, no Êxodo 25, principalmente no verso de número 1, ele começa a dizer: disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam oferta, que receba de todo o coração, cujo. Então, essa oferta deverá ser dela ouro, prata e bronze. Então, quando Deus fala no verso de número 8, Deus está falando o quê? Eu preciso que faça para mim um santuário. Santuário.
Olha bem, Deus está pedindo no verso de número Deus está pedindo no verso de número 8 um santuário. E ele está dizendo o quê? Para mim habitar. Habitar. Ou seja, Deus, ele quer um santuário para que ele possa habitar no meio dessas pessoas. Então eu observo o quê? Que quando Deus fala para Moisés que ele quer um santuário, ele vai chamar a atenção de Moisés e vai dizer para Moisés: Moisés, é para você fazer uma réplica de tudo aquilo que está no céu. Então, ou seja, Moisés, ele está vendo. Moisés, ele vai dar uma ordem aqui, já estava no céu. Então ele manda fazer um na terra, uma réplica idêntica. Então ele manda fazer o quê? Uma réplica idêntica. Idêntica ao céu. Então ele manda fazer uma réplica idêntica. Então, a igreja, o lugar de adoração, primeiro ela nasce aonde? Ela nasce no céu. E depois, ela é feita o quê? Ela é feita uma cópia na terra. A Bíblia disse que agora nós temos o quê? Nós temos um santuário que é para Deus habitar no meio das pessoas. Ou seja, Deus então vai habitar no meio dessas pessoas. Eu acho isso fantástico. Porque Deus agora ele vai habitar no meio dessas pessoas. Porque o relacionamento de Deus com essas pessoas não era da maneira como estava aqui. Porque Deus queria aproximar dessas pessoas. Deus queria conviver no meio dessas pessoas. Mas essas pessoas tiveram dificuldade. Claro, assunto para outra aula. Mas aí Deus fala, então faz para mim um santuário, que eu quero habitar no meio dessas pessoas. Então aqui nós temos o quê? Um santuário, onde existe uma habitação de um Deus. Observe você. Então, a origem da igreja, ela nasce aonde? Primeiro ela nasce no coração de Deus. Ela nasce no coração de Deus. Depois que ela nasce no coração de Deus, ela é transportada para cá. E isso nós vamos chamar de quê? Um projeto. Existe então um projeto. Um projeto. Temos aqui então um projeto em Êxodo 25:8. Um projeto a ser executado. Qual que era o projeto a ser executado? Que eles deveriam pegar a planta de tudo quanto Deus mostrou na dimensão espiritual, tudo que Deus mostrou no mundo habitável, tudo que Deus mostrou a eles deveriam trazer e colocar essa réplica. Seria o local de adoração para o nosso Deus. Então, o segundo ponto que eu observo aqui, que a igreja, ela nasce primeiro no coração de Deus. E segundo, a igreja, ela nasce aonde? Ela nasce de uma tipologia, ou seja, você observa aqui, ela nasce aonde? De uma tipologia. De uma tipologia. Uma tipologia. Ou seja, por que ela nasce de uma tipologia? Observa comigo. Isso não é mais um projeto. É a igreja agora que nós chamamos de igreja espiritual. Espiritual. Por que ela é espiritual? Porque ela vai ter surgimento aonde agora? Ela vai ter surgimento na cruz. Na cruz. É uma tipologia. Ela vai ser tipologicamente na cruz. Como que vamos entender essa tipologia? Presta atenção. Como que nós vamos entender essa tipologia? Nós estamos falando da fundação da igreja, a origem da igreja. Como que nós vamos entender essa tipologia? É como se fosse assim. Presta atenção nesse mistério profundo. Como se fosse assim. Olha bem. Olha bem. Olha bem. Quando ela nasce na cruz? Quando transpassaram o lado de Jesus,
A Bíblia vai dizer que naquele momento vai sair o quê? Vai sair água e vai sair sangue. Qual é o segredo da água e do sangue? Quando uma mulher está no seu período de gestação, está próxima a dar à luz a um filho, automaticamente a natureza vai envolver ela de uma certa maneira que ela vai romper aquela bolsa. E quando ela rompe aquela bolsa, esses dois líquidos, água e sangue, vão sair desta mulher. Isso vai indicar que está próximo o quê? O nascimento, a vida. Então vai ser gerado o quê? Vai ser gerado uma criança, ou seja, vai nascer algo. Então quando Jesus cumpre o seu ministério, cumpre o seu papel, que sai água e sangue, isso indica o quê? Que é o nascimento. Então a partir desse momento vai nascer a igreja, que nós chamamos de igreja espiritual. Então, tipologicamente, nós chamamos ela de igreja espiritual. Lá atrás nós tínhamos um projeto. Esse projeto, aonde a gente vai entender esse projeto? Em Hebreus, a Bíblia vai dizer o quê? Que Cristo está no nosso meio até hoje, tabernaculando conosco. Ou seja, Ele é o tabernáculo de Moisés que está no nosso meio, tabernaculando conosco. Então, Cristo, Ele funda a sua igreja aqui, e Ele traz essa revelação para nós na cruz. Então você observa que é um processo. Primeiro, coração de Deus. Segundo, um projeto onde Deus vai trazer essa revelação para Moisés. Moisés vai dar essa ordenança para aquelas pessoas e eles vão copiar o projeto em Deus e vai aplicar, que nós chamamos de tabernáculo. A partir desse período, nós vamos passar então para essa nova aliança, a Brit Hadashah, do Novo Testamento. Então a igreja então, ela vai ser fundada agora dentro desse processo aqui, que é a cruz, no nascimento aqui. Quando Cristo se entrega no Calvário, a Bíblia disse que vai nascer a igreja espiritual. Então, que coisa linda, eu fico assim impressionado com isso. Por quê? Porque nasce aqui a igreja espiritual. Só que essa igreja, ela também precisou passar por umas adequações. E ela vai se tornar o quê? Uma igreja que nós chamamos de igreja física, que literalmente é eclésia, que é os chamados para fora. Então, observa você aqui agora. Então, nós temos o terceiro ponto aqui. Essa igreja que nós chamamos de igreja física. Ou seja, primeiro, coração de Deus. Segundo, o projeto, Êxodo 25:8. Terceiro, a igreja tipológica, espiritual, que nasce na cruz. E em quarto, a igreja física, que ela nasce aonde? Que ela nasce em Atos, capítulo 4, versículo de número 1 até o de número 8. Que foi o quê? Que foi algo poderosíssimo. Vamos observar aqui o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 1 a seguir. Deixa eu achar aqui. Estou no livro errado aqui. Estou com uma Bíblia eletrônica para facilitar para nós ganharmos tempo. Mas na verdade eu gosto da Bíblia de papel. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, os capitães da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas ali, muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que cresceram perto de quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades religiosos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estava ali Anás, os sumos sacerdotes, bem como Caifás, Alexandre e todos que eram da família do sacerdote. E mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Como pode, ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe às autoridades líderes do povo: visto que hoje nós somos chamados para prestar conta diante do ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saiba, senhores, o povo de Israel, que no meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem o Senhor crucificado, mas a Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curando diante de todos os senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Observe você, Atos,
capítulo 4 a seguir, também com Atos, capítulo 2 a seguir, o que vai acontecer? Aqui nós temos a fundação da igreja chamada igreja física. A igreja física. E aí os relatos vão mostrar mais para frente, coisa que a gente não vai discutir nesta aula. Por quê? Porque a gente vai ver isso mais na história da igreja. A gente vai falar dessas perseguições, dessas igrejas aqui, tá bom? Então aqui a gente vai tratar mais sobre essa fundação. A gente não vai entrar no mérito histórico, no contexto de perseguição, não. Isso a gente vai deixar para a aula de história da igreja. Então observe você. Então a igreja ela tem aqui o seu fundamento em Atos 4, 1, 8. Nós chamamos ela de igreja física. Então nós temos o quê? Nós já temos aqui a igreja. Nós já temos a igreja. Primeiro, ela nasce aonde? No coração de Deus. No coração. Segundo, um projeto em Êxodo 25, 8. Terceiro, nós temos a igreja espiritual, que nasce na cruz. Em quarto, nós temos a igreja, que nós chamamos de igreja física, que é a igreja primitiva. Então, é interessante você pegar essa ordem para que você possa compreender. Primeiro, ela nasce onde? No coração. Depois, ela é um projeto, tabernáculo. Depois, a igreja espiritual, que é gerada na cruz. E depois, a continuidade dessa igreja, que é chamada de igreja primitiva. E assim sucessivamente vai consolidando até os dias atuais hoje, né? Então, o que nós podemos entender com isso? Nós podemos entender com isso que aqui está a base da fundação, a origem, a fundação desta igreja. Eu preciso que você tenha um bom senso e não misture os assuntos, porque eu estou falando o quê? Da fundação e da origem. Claro, eu preciso trabalhar isso aqui com mais propriedade dentro da história da igreja. E a gente vai falar da história da igreja. Como que isso aconteceu, como que isso se deu. A gente vai falar dos conselhos de Nicéia, a gente vai falar das perseguições, a gente vai falar de tudo isso. Mas não é assunto para esta aula, tá bom? Então observa, dentro dessa nova aliança, a igreja ela tem dois aspectos dentro dessa nova aliança. Vou escrever aqui para você não esquecer. Brit, Hadashah. Brit Hadashah. Quer dizer, uma nova aliança. Uma nova aliança. Ou seja, o Novo Testamento. Por que nós estamos falando com essa linguagem? Porque você está dando seus primeiros passos dentro da teologia. Então é interessante você ir se acostumando com esses termos. É muito importante você estar se acostumando com esses termos. Faz muita parte dos nossos estudos daqui para frente. Então é importante. Então a igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança, da Brit Hadashah, ela tem dois aspectos. Vamos analisar aqui esses dois aspectos. Olha bem, a importância disso tudo. Vou desenhar com 2 pincéis para ficar melhor. Olha bem. Vamos simular que isso aqui é a igreja. A igreja. Correto? A eclésia. A eclésia. Primeiro aspecto, eu vou pôr aqui físico. Primeiro aspecto físico, número 1. Segundo aspecto, espiritual. Primeiro aspecto físico, segundo aspecto espiritual. Eu estou falando que depois da fundação da igreja, preste atenção, depois da fundação da igreja, dentro daquele contexto, que ela nasce no coração de Deus. Depois, Deus quer habitar no meio das pessoas e pede um santuário para ele morar. Nós temos o segundo aspecto, um projeto, que é o tabernáculo, onde pessoas capacitadas por Deus buscaram essa cópia autêntica no céu e construíram.
Terceiro, nós temos o quê? Nós temos a igreja tipológica, que ela nasce na cruz. Em quarto lugar, nós temos a igreja física, ou igreja primitiva, que nasce em Atos dos Apóstolos. Então, eu tenho aqui agora o quê? A eclésia, que é a igreja. Só que essa igreja, ela tem um aspecto físico e tem um aspecto espiritual. Espiritual. Olha bem. Dentro desses parâmetros físico e espiritual, nós precisamos aprender a fazer essa organização. Por exemplo, dentro do contexto físico, a igreja é o quê? Institucional. Institucional. Ou seja, a igreja, dentro do aspecto físico, ela é uma instituição. Estou falando de igreja local. E dentro dessa instituição, ela tem o quê? Ela tem CNPJ, correto? Ela tem o quê? Ela tem uma série de documento institucional que dá o quê? Que dá legitimidade para ela estar de comum acordo com o governo. Então isso é a igreja de um aspecto físico. O que mais que ela tem? Ela tem membros. Ela tem o quê? Membros, a membresia, que faz parte desse processo físico dela. Observe. Então, tudo isso eu preciso entender que a fundação da igreja, quando ela passa por tudo isso, ela precisa se organizar. Então, ela tem o quê? Ela tem CNPJ, ela tem o quê? Ela tem membros, e ela continua tendo mais o quê? Ela é uma igreja local, ela é uma igreja local. Por que ela é uma igreja local? Porque ela está em todos os lugares, como prédio. Então ela é uma igreja local e ela está presente na sociedade. Então ela é presente aonde? Na sociedade. Sociedade. Então ela é presente na sociedade. Então isto é a igreja no seu aspecto físico, dentro da área fundação. Só que também ela tem o quê? Ela tem a sua parte espiritual. A sua parte espiritual, ela tem o quê? Sua parte espiritual, ela é o quê? Ela é universal. Por que ela é universal? Porque ela tem pessoas. Ela tem pessoas do mundo inteiro que faz parte dela. Pessoas do mundo inteiro. Faz parte dela. Ou seja, quando você fala de aspecto físico institucional, você fala Batista, Assembleia, Quadrangular, Igreja Ágape, e assim sucessivamente. Agora, quando você trata ela de uma igreja espiritual, você vai tratar dela o quê? Como uma igreja universal, onde ela é composta por pessoas do mundo inteiro. Tá bom? Do mundo inteiro. Essa igreja espiritual, ela é o quê? Ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. E nós fazemos o quê? Parte. Nós somos o quê? Membros desse corpo. Nós somos membros desse corpo. Dentro dessa igreja espiritual. Correto? Ou seja, quando Jesus vinha o arrebatamento, vou pôr aqui abreviado, porque no quadro não dá mais. Quando Jesus vier no arrebatamento buscar a sua igreja, ele não vem buscar uma instituição. Não. Ele não vem buscar placa. Não. Ele não vem buscar placa.
Ele não vem buscar Batista, Assembleia Universal, Quadrangular, Igreja Ágape. Não, ele não vem buscar o sistema institucional, não. Ele vem buscar a sua igreja espiritual, a sua noiva, que é composta de pessoas do mundo inteiro, que ele é o corpo de Cristo e que esses membros, nós fazemos parte desse, nós como membros fazemos parte desse corpo, então toda a igreja. Então ele vai buscar pessoas. Ele vai buscar pessoas no Japão, na Europa, no Brasil, em todos os lugares, porque a sua igreja universal não está restrita a uma instituição, um CNPJ, não. Ela é universal, ela está em todos os lugares. Essa é a igreja. Então, a divisão da eclésia que nós temos que analisar é isso. Nós precisamos separar isso. Então, quando há essa fundação, a gente precisa ter essa organização. Entender o que é uma igreja institucional e o que é uma igreja espiritual. Agora, é importante a igreja institucional? Claro que é importante, ela precisa estar de acordo com as autoridades do país, com as leis do país, ela precisa ter seus documentos para ser organizada como uma igreja local que cuida da sociedade, entendeu? E como igreja espiritual, ela também tem que ter o seu cuidado para manter tudo isso aqui na ativa, cuidar dessas pessoas dentro de um contexto espiritual. Então, olha bem, você precisa entender esses aspectos aí, tá bom? Eu acho que ficou bem claro para você aí. Observe você. Vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Fundação da igreja. Fundação da igreja. Olha bem, quando nós observamos Êxodo 25, do 8 e do 9, Deus, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir uma casa. Ele vai pedir um beit, né? No hebraico, beit. Quer dizer, casa. Uma casa. Ele vai pedir uma casa. Um beit, uma casa. E quando ele vai pedir essa casa, tudo já tem um modelo. Por isso que nós precisamos compreender que já estava no coração de Deus. Já estava no coração de Deus. Observe. Quando o Senhor Deus manifesta em Êxodo, capítulo 25, do 8 ao 9, que Moisés tem um projeto na mão, ele vai chamar esse projeto, essa casa, nós vamos chamar de projeto, esse projeto, ele vai chamar de quê? De tabernáculo. 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 Ele vai falar, ó, isso é um tabernáculo. Ele vai falar o que para Moisés? Ele vai falar para Moisés, desenhe o tabernáculo. O tabernáculo. E ele vai falar para Moisés, observe, ele está dizendo, Moisés, eu preciso de um lugar para me habitar, um beit, uma casa. Essa casa nós vamos chamar de tabernáculo. E esse tabernáculo será um lugar de adoração. Eu vou morar nesse tabernáculo. Minha presença vai estar lá. Êxodo 25, 8 e 9 vai trazer esse relato para nós. Então, Moisés vai fazer tudo quanto ele mandou. Ele vai fazer esse formato aqui. Não vou mostrar as dimensões, as medidas, porque a gente está preparando algo sobre o tabernáculo e sua tipologia. Então será para outro assunto, o tabernáculo e sua tipologia. Mas observe aqui para você. Então ele vai fazer isso aqui, e esse espaço aqui, ele vai chamar de pátio. Falou, ó, esse vai ser o pátio. Esse aqui, ele vai chamar de santo.
Esse aqui, ele vai chamar de Santíssimo. Santíssimo. Então nós temos o quê? O pátio, o santo e o Santíssimo. E ele vai falar para Moisés assim, Moisés, eu preciso que você organize esse ambiente. Então, a casa de Deus precisa ter o quê? Diretrizes. A casa de Deus, dentro da sua fundação, ela não é bagunçada. Ela é organizada. Então ele vai dizer assim, nós temos um projeto. O que é o projeto? É isso aqui. Aí ele vai dizer, olha, você vai fazer o quê? Você vai fazer a entrada aqui para mim, você vai colocar aqui para mim uma entrada para o pátio, né? As cortinas aqui, 5. Aí ele fala, aqui você vai fazer o quê? Você vai colocar o altar do holocausto, não é isso? Aqui você vai pôr o quê? A bacia de bronze. Aí quando você entrar no santo, à sua direita, você vai ter o quê? A mesa dos pães. À sua esquerda, você vai ter o quê? O candelabro. Mais alguns passos para frente, você vai ter o quê? O altar. O altar do incenso. O altar do incenso. E quando você entrar no santo do santo, no santíssimo lugar, vai estar o que lá? Vai ter a Kodesh Sharon, a arca da aliança. Vai estar aqui. Vai estar aqui. A Kodesh Sharon. Então, o processo de adoração teria que passar por todos esses rituais. Ou seja, entra no pátio, número 1 e número 2. Né? Vou pôr em ordem. 3, 4, 5, 6. Então olha bem para você ver. Esse era o processo. Esse era o processo. Primeiro, o altar de sacrifício. O altar de sacrifício. 2, nós temos o que aqui? A bacia de bronze. 3, nós tínhamos a mesa dos pães. 4º lugar, nós tínhamos o quê? O candelabro. Candelabro de ouro. 5, nós tínhamos o quê? O altar do incenso. E o 6º, a arca da aliança. Então, esse era o processo das diretrizes da igreja do Antigo Testamento, que nós chamamos de tabernáculo, que é um projeto. Um projeto. Então, esse era o projeto. Um projeto. Só que, você precisa entender, só que no Novo Testamento, a igreja espiritual também, ela tem o quê? Ela também tem diretrizes. Porque se a gente pega Mateus 16, 18, olha o que o texto vai dizer para a gente em relação a esta igreja. Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Observe, nas próximas aulas eu vou explicar essa questão de Pedro, Petros e pedra. Não vai dar tempo, não é para essa aula, eu vou explicar sobre isso, que é fragmentos, né? Então, olha bem, Cristo está dizendo o que para Pedro? Eu
edificarei. Então nós observamos que aqui é uma igreja que vai ser edificada. Então aqui a igreja de Pedro é uma igreja que vai ser edificada. E esta igreja, ela precisa ter o quê? Essa igreja também, ela tem diretrizes, a igreja espiritual, a igreja espiritual. Onde? Hebreus 9, do 1 ao 15. 9, do 1 ao 15. O que o texto vai dizer para a gente desta igreja? Olha o que o texto vai dizer para a gente desta igreja. Hebreus 9, do 1 ao 15. Ora, a primeira aliança tinha regras. A primeira aliança tinha regras para adoração. A primeira aliança tinha regras para adoração. E também era um tabernáculo terreno. A primeira aliança tinha o quê? Regras. Qual que eram as regras? A pessoa deveria vir, passar pelo sacerdote, trazer o seu sacrifício, se purificar na bacia, participar do evento. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava aqui na presença do Senhor. Então tinha todo um ritual. Não vou explicar isso aqui, que também não é da nossa aula. Então, essa primeira aliança era um tabernáculo terreno. E foi levantado um tabernáculo na parte da frente da chamada lugar santo. Estava o quê? O candelabro, a mesa e os pães da presença. Ou seja, estava o quê? Um candelabro, a mesa dos pães e o altar. Por trás do segundo véu havia uma parte chamada Santo dos Santos. Havia o véu aqui. Havia o véu. E aqui estavam os Santos dos Santos. Então, quando a igreja espiritual é nascida na cruz, a Bíblia disse que esse véu aqui, ele rasga de cima para baixo. Por quê? Está sendo inaugurada a igreja espiritual. Então esse véu, que era o acesso do sacerdote, do sumo sacerdote uma vez por ano, ele vai ser anulado, porque vai dar-se início agora a esta graça. Aleluias. Onde se encontra o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nesta arca estava o quê? O vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam o quê? Os querubins, né? Estava o quê? Estavam os querubins. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobria tanto da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo lugar do tabernáculo para exercer seu ministério, aquilo que eu expliquei, correto? No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, que era aqui. No Santos dos Santos, apenas uma vez por ano, nunca se apresentava o sangue de sacrifício que ele oferecia por si mesmo pelo pecado do povo que havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo do Santo, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Ou seja, então a presença era aqui. Agora nós temos o quê? A igreja inaugurada na cruz do Calvário. É o que eu estou acabando de falar para você. Dessa forma o Espírito Santo estava o quê? Mostrando para nós que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo Santo, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Esse tabernáculo foi anulado. Cristo passou a tabernacular conosco, está tabernaculando conosco até hoje. Isso é o quê? Uma ilustração para os nossos dias, indicando que a oferta e o sacrifício oferecido não podia dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Era apenas prescrição. Era apenas prescrição que tratava de quê? De comida e bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essa ordenança exterior foi imposta até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote do benefício, agora, presente, ele fez o quê? Adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo. Ele adentrou ao perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, isso é, não pertence a esta criação.
Não por meio de sangue de bode e novilho, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, no santo santos, uma vez por tudo e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de touros, de cis e novilhos espalhados sobre os que estão nessas cerimônias impuros santifica, de forma que se torna exteriormente puro, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte, de modo que sirvamos a um Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, receba a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Glória a Deus. Então, se você analisar Hebreus capítulo 9, do verso de número, vou até alterar aqui, 9, do verso de número 1 até o verso de número 10 por ali, você vai ver a transferência desse tabernáculo para esta igreja edificada de Cristo, que é movida pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe você, eu vou encerrar essa aula aqui. Isto é a fundação da igreja. Nas próximas aulas nós vamos estar falando de um assunto muito poderoso. Nós vamos estar falando sobre os membros que compõem esta igreja e também as obras que esta igreja deve fazer, que Cristo deixou dentro dessas diretrizes. Então aqui nós falamos o quê? Nós falamos dessa estrutura que nós chamamos de igreja, eclésia. Então deu para você ter uma noção bem ampla desse processo. Um abraço, um beijo no seu coração. Até a próxima aula, no nome de Jesus. Não esqueça de estar lendo a Bíblia, não esqueça de estar pesquisando o seu material, no nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.